Fala rapaziada, beleza? Tá falando assim que é o Dani, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós iremos falar sobre a guerra que quase extinguiu a humanidade. Isso mesmo, a Guerra Fria. Então, vamos teorizar. Então galera, a Guerra Fria foi uma guerra basicamente ideológica, que foi Estados Unidos contra a União Soviética, para decidir qual seria a maior potência mundial da época, né? Era o comunismo contra o capitalismo. O comunismo contra o capitalismo. A guerra, como que ela se iniciou assim? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, teve uma competição, né, digamos assim, uma corrida, para ver qual dos dois países chegaria primeiro em território da Alemanha nazista. Para ver qual que finalizaria a guerra. Tipo, qual que ia finalizar a guerra, quem que seria o vencedor, digamos assim, né? E aí que acabou que os dois países chegaram praticamente juntos, né, lá no território alemão. E a Alemanha foi dividida em oriental e ocidental, que era o oriental capitalista não, socialista, e ocidental capitalista. Então, mas o que ficou muito marcante mesmo foi em Berlim. Por quê? Porque Berlim é a cidade mais importante, né, digamos assim, da Alemanha, né? Então, a capital da Alemanha, né? E aí que a cidade estava dividida em capitalismo e socialismo. E aí que o povo que morava lá começou a migrar para o Ocidente, né, para o capitalismo. Por quê? Porque o Oriente, que é o socialismo, não estava muito bom, né? O Ocidente estava melhor do que o Oriente. Então, para barrar isso, né, essa passagem, criou-se o Muro de Berlim. O que foi o Muro de Berlim? A União Soviética construiu um muro do dia para a noite que ficaria localizado, dividindo a cidade oriental e ocidental, para que os que estão orientais não conseguissem passar para o ocidental, né? Porque é o que estava ocorrendo. Os americanos, eles até ficaram um pouco, meio, tipo, não ficaram muito felizes com isso por um tempo, só que depois eles até que entenderam, né, o porquê disso. Nesse muro morreram centenas de pessoas que tentaram ultrapassá-lo. Porque não era apenas um muro. Era um muro e ele ficava com dois guardas armados, né, dois guardas armados em torres, para paralisar as pessoas de passarem para o Ocidente. Mas tudo bem. Só que o símbolo mesmo do início da Guerra Fria foi em 1947, quando o presidente dos Estados americano Truman ele fez um discurso onde ele solicitava verba para combater o socialismo e a influência do socialismo na Europa. Então foi aí que ele apresentou um plano Marshall, né, teve a ideologia Truman, que uma das suas etapas era o plano Marshall. O que era esse plano Marshall? Então, o plano Marshall consistia nos Estados Unidos doando verba para doando dinheiro, né, para alguns países, para que eles ficassem do lado do capitalismo. Esse plano chegou a doar doar dinheiro, né, até mesmo para o Japão, onde os americanos chegaram a atacar as duas bombas nucleares, né, como meio deles esquecerem aquilo que aconteceu, né, nossa, desculpa aí, como meio deles esquecerem daquilo que aconteceu, mas não só isso, né, deles entrarem pro lado do capitalismo. Tanto que dizem que o Japão ele é tão desenvolvido hoje em dia graças a isso, né, esse plano Marshall. Além disso, esse plano Marshall ele apoiava também ditaduras de extrema direita. Ele chegou a apoiar mais tarde ditaduras de extrema direita, instaurando elas em alguns outros países, como aqui no Brasil, que é a ditadura militar lá em 1964, que foi apoiado pelos Estados Unidos. Né, tudo para entrar do lado do capitalismo. E aí que o socialismo, né, a União Soviética, também criou o seu... Basicamente copiou, um criava, o outro copiava a mesma coisa, sabe? Era basicamente isso. Aí ela criou a Comic Con, que tinha basicamente o mesmo sentido. Tá, uma coisa que a gente deve falar é que a guerra não foi diretamente nem uma hora. Por quê? Porque depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mostraram a sua bomba de destruição em massa, né? A bomba nuclear, que já tem vídeo aqui no canal, né? Vai estar aqui no card. E aí depois que ele mostrou isso, né? Os países ficaram aterrorizados, o que fez com que a União Soviética entrasse numa espécie de corrida para conseguir essa bomba. E eles conseguiram. Aí depois os Estados Unidos criou a bomba de hidrogênio e um pouquinho depois a União Soviética conseguiu também. Então se eles guerreassem diretamente, poderia acontecer realmente o fim do mundo. Então eles nunca lutaram, né, diretamente assim.
Foi só indiretamente com algumas outras batalhas ou corridas tecnológicas, que foi o que marcou a guerra, né? Corridas armadas, que foi essas corridas para quem tem as melhores armamentos, quem é mais desenvolvido militarmente, para ver que é capitalismo ou comunismo é mais desenvolvido militarmente, e também tecnologicamente, que teve a corrida espacial, que também vai aparecer aqui no card, que mostra essa corrida, né, que é a corrida espacial, né, que é para mostrar quem é mais desenvolvido tecnologicamente. Essas corridas elas foram muito importantes para o desenvolvimento tecnológico mundial, tanto que talvez, se não tivesse ocorrido elas, né, hoje em dia talvez nem teria tudo isso que a gente tem hoje, né, porque com eles foram criados satélite, que criou a internet, né, desenvolveu melhores computadores, então talvez você nem estaria vendo esse vídeo hoje, né. Tá, mas além das corridas, o que mais ocorreu, né, na Guerra Fria? Também ocorreu algumas guerras onde países eles guerreavam e o capitalismo entrava no lado oposto do comunismo. Como assim? Que nem na Guerra do Vietnã, que eu posso trazer um vídeo aqui no canal, onde teve o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, onde eles guerrearam. E aí que os Estados Unidos apoiou um lado e a União Soviética apoiou o outro lado. Ou que nem a Guerra da Coreia, que foi basicamente a Coreia do Norte querendo dominar a Coreia do Sul para se transformar em uma Coreia só. E a Coreia do Norte ela era socialista, a Coreia do Sul era capitalista. Então a Coreia do Sul foi apoiada pelos Estados Unidos e a Coreia do Norte foi apoiada pela União Soviética, né? Então isso foram basicamente os marcos da guerra, né? Agora outra coisa que a gente tem que falar também são as características da guerra. A primeira característica, são 4 características, né? São divididas em 4 setores as características. A primeira é a polarização. O que é isso? A polarização é basicamente isso que eu já tinha citado antes, né? Que é basicamente os países eles tentando obter maior influência sobre o mundo, né? Ou sobre algum continente, para que o capitalismo ou o socialismo vencesse. Então era basicamente isso. E também tinha a segunda característica, né? Que é a corrida armamentista, que foi isso que eu falei, né? Para ver quem é desenvolvido mais militarmente. Teve a terceira característica, que foi a corrida espacial, que tem vídeo aqui no canal, que acabou com o homem ir na Lua, né? Dizem que não, dizem que sim, mas acabou com o homem ir na Lua, né? Com imagens do homem indo na Lua. E a quarta e última característica, que era a característica de, como que eu posso dizer? Tipo, influência estrangeira. Que eu disse que eles ficavam instaurando ditaduras nos outros países, como os Estados Unidos fez, ou doando verba para os outros países. Basicamente isso. Tá, a guerra, quando que ela chegou no seu, digamos que ápice, assim, a tensão máxima? Então, teve os mísseis em Cuba. Isso daí marcou bastante a guerra, né? Por quê? Porque Cuba fica um pouquinho embaixo da Flórida, lá nos Estados Unidos. E aí que Cuba sofreu algumas revoluções e se tornou comunista. Aí a União Soviética aproveitou disso e levou alguns mísseis, algumas ogivas nucleares para lá, apontado para os Estados Unidos. E quando eles descobriram, tiveram os 13 dias mais aterrorizantes da Terra, né? Com maior tensão. Porque se, sei lá, a União Soviética lançasse um míssil lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos fosse e lançasse outro, poderia acontecer uma guerra nuclear que poderia extinguir a humanidade. Né? Então isso daí foi uma coisa que foi muito, né? Foi uma tensão. Aí começou a baixar a tensão, né? Começou a finalizar a guerra, né? Agora já vou falar mais ou menos no final. Com a desestalinização. O que foi a desestalinização? Foi quando Stalin morreu, que o próximo líder da União Soviética, ele começou a expor os erros do Stalin, né, mostrar ele como ditador, os erros que ele fez, os crimes de guerra que ele cometeu, e mostrar que ele não era bonzinho como a mídia acreditava, né. E isso fez... E você aí, né, eu quero falar aqui pra você que fica no Facebook, fica postando foto do Stalin, que eu já vi isso daí, hein? Fica postando foto do Stalin com coraçãozinho, assim, é a mesma coisa que você pegar a foto do Hitler e colocar coraçãozinho. Então para com isso daí, né, isso aí é fraude, para com isso aí. Então aí depois que ele morreu, foi lá e expuseram os erros dele. E o próximo líder era menos radical, né? Ele acabou parando com um pouco disso, o que fez com que alguns países soviéticos, né, eles começassem a querer independência e mostrar como que o governo, né, como que o regime deles era horrível. Então foi aí que começou a falência da União Soviética. Além disso, por causa da corrupção também. Tá, mas como que acabou a guerra mesmo? Acabou, assim, foi o fim. Acabou com o símbolo que marcou, foi o fim da União Soviética, mas não só isso, um pouco antes, foi a derrubada do Muro de Berlim.
Como assim a derrubada do Muro de Berlim? Então, o Muro de Berlim foi basicamente o início da guerra, né, como eu já disse. Não foi o símbolo, porque o símbolo foi o discurso do Truman, mas ele foi mais quase que meio simbólico, né? E aí a derrubada do muro, que ficou por décadas separando famílias, foi o fim da guerra. Então foi isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aí no canal, compartilhe com quem você sabe que gosta, ou se você é professor, compartilhe com a sua classe, ou se você é um aluno, vai ter prova, compartilhe com a sua classe também para ajudar vocês. Mas então é isso, falou!